Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mustabo Maoli Amiri e hoje eu vou falar sobre as propriedades dos métodos de solução numérica. Ok? Cada simulação do CFT, na verdade, tem certas propriedades. Na maioria dos casos, não é possível analisar o método completo, mas dá para analisar os componentes do método, né? Se os componentes não possuem as propriedades desejadas, então nem o método completo vai ter essas propriedades. Mas o inverso não é necessariamente verdadeiro, ok? Então vamos lá para aprender quais são as propriedades mais importantes de uma simulação do CFD. Primeiro é consistência. O que é consistência? Consistência quer dizer a equação discretizada de uma equação contínua deve se tornar a equação contínua mesma quando as discretizações espaciais e temporais tendem a zero. Por exemplo, a primeira equação mostra a forma discretizada da equação Navier-Stokes para um volume de controle ômega com uma superfície S. Quando ômega e ΔT vão para zero, essa equação discretizada vai ter que se tornar a equação exata que está mostrada embaixo dessa página. Entendeu? Então, isso a gente vai dizer que a equação, que a solução é consistente. Ok? Então, isso é uma propriedade, primeira propriedade que a gente vai falar nessa apresentação. Okay? Próxima propriedade é a estabilidade. O que é estabilidade? Um método de solução numérica é considerado estável se não ampliar os erros que aparecem no decorrer do processo da solução numérica. Okay? Para métodos iterativos, um método estável é aquele que não diverge. Okay? Só que tem vezes que a solução numérica ou a simulação do CFT não é estável, é instável. Nesses casos, para resolver o problema de estabilidade, a gente pode mexer com 3 parâmetros. Primeiro é o passo de tempo, tamanho dos elementos e também utilizar os parâmetros de relaxamentos, under relaxations. Muitas vezes a gente pode diminuir o passo de tempo para que a simulação do CFT possa capturar um fenômeno físico que ele não está conseguindo capturar como um passo de tempo que a gente já determinou, né? Então a gente tem que diminuir esse passo de tempo. Tem vezes que a gente tem que diminuir o tamanho dos elementos que a gente usa na nossa malha, okay? Especialmente para regiões próximas do corpo, onde tem gradientes das variáveis muito grandes. E às vezes também a gente pode mexer ou diminuir os parâmetros de relaxamentos. Quais são os parâmetros de relaxamentos? Eles são parâmetros que, na verdade, controlam a atualização das variáveis como campo de velocidade e campo de pressão. Okay? A próxima propriedade muito importante é a convergência. Diz-se que um método numérico é convergente, okay, se a solução das equações discretizadas tende à solução exata da equação diferencial quando as discretizações espaciais e temporais tendem a zero. Ok? Isso é muito importante. Ok? Essa convergência normalmente é verificada usando experimentos numéricos. Isto é, na verdade, repetindo o cálculo em uma série de malhas sucessivamente refinadas. Ok? Se o método for estável e se todas as aproximações usadas no processo de discretização forem consistentes, geralmente descobrimos que a solução converge para uma solução independente da malha. Ok? Por exemplo, essa figura mostra 5 figuras aqui que a gente mostrou
que mostra que, na verdade, a malha em torno de um corpo está sendo refinada, ok? E a figura no lado direito mostra o comportamento da força de arrasto que está mostrando aqui com uma flecha em relação ao número dos elementos, ok? Dá para perceber que quando a gente começa a refinar a malha, a força de arrasto ele tende a um número, né? Ele está convergindo para um número constante. Que isso, na verdade, é a solução exata da equação das equações governantes. Ok? Então, então, essa propriedade convergência é diferente do que a convergência de uma simulação do CFT separada. Essa convergência tem a ver com as discretizações espaciais e temporais, ok? Só que a convergência de uma solução numérica é quando ele é estável, ele não diverge, né? Essa convergência é muito importante e a gente tem que verificar. E eu vou falar mais sobre isso depois nas próximas apresentações, ok? Outra propriedade é, na verdade, a limitação. O que é limitação? Limitação quer dizer que as quantidades fisicamente não negativas, como por exemplo a densidade, energia cinética da turbulência, devem sempre ser positivas. Ok? Também na ausência de fontes no domínio computacional, os valores mínimo e máximo das variáveis são encontrados nos limites do domínio. Ok? Outro ponto aí que os métodos de discretizações afetam muito as limitações. Apenas alguns esquemas de primeira ordem garantem essa propriedade. Todos os esquemas de ordem superior podem produzir soluções ilimitadas. Felizmente, isso geralmente acontece apenas em malhas muito grosseiras. Portanto, uma solução com undershoots e overshoots é geralmente uma indicação de que os erros na solução são grandes e que a malha precisa ser refinada, ok? Outra coisa aqui também, os esquemas propensos a produzir soluções ilimitadas podem ter problemas de estabilidade e convergência, ok? Então, para discretizar, se a gente usar os esquemas de primeira ordem, nossa simulação é mais estável e também a limitação normalmente é respeita, ok? Só que a ordem de precisão é primeiro. Então, se a gente quiser aumentar a ordem de discretização, a gente precisa refinar mais a malha e também as ordens superiores. As ordens superiores, normalmente, eles têm problemas de estabilidade, né? Eles não são muito estáveis e também eles podem gerar as soluções ilimitadas, ok? Que isso requer que a gente refina mais a malha ou de repente a gente usa um passo de tempo menor, ok? Outra propriedade é a realizabilidade. Por exemplo, para avaliar os fenômenos complexos como turbulência, a gente tem que reparar, a gente tem que notar se a solução é fisicamente realista, ok? Por exemplo, essas duas figuras mostram a distribuição de energia cinética de turbulência em torno de um aerofólio, ok? A gente sabe que na região de montante, onde tem estagnação, a energia cinética deve ser zero. Só que quando a gente não usa a opção de realizabilidade, que na verdade que é a figura em cima, dá para perceber que
essa energia cinética aumenta muito na região de montante, que isso não é certo, não é realista. Só que quando a gente usa a opção de realizabilidade, dá para perceber que dá para perceber na figura embaixo que essa energia na região de montante, na verdade, tende a zero, que isso é uma solução realista, ok? A gente tem que, na verdade, esse não é um problema numérico, né? Só que os modelos que não são realizáveis podem resultar em soluções não físicas ou fazer com que os métodos numéricos divergem, ok? Então, a gente tem que reparar para isso também, ok? Última propriedade que a gente fala sobre ela nessa apresentação é acurácia. Acurácia é uma propriedade muito importante que a gente tem que notar, ok? Em relação à acurácia, tem dois pontos importantes. Primeiro, é que as soluções numéricas são apenas soluções aproximadas, não são exatas, ok? A gente primeiro discretiza as equações governantes, depois o que a gente faz? A gente usa métodos iterativos para resolver o sistema de equações algébricas, ok? Então, isso é uma solução aproximada. Segundo, é que a simulação de CFT sempre inclui três tipos de erros sistemáticos, ok? Erros de modelagem. O que é o erro de modelagem? É a diferença entre o escoamento real e o modelo matemático. Por exemplo, eu vou falar sobre isso nas próximas apresentações também, sobre a modelagem de escoamento turbulento. A gente normalmente usa alguns tipos de modelagem para representar o escoamento turbulento. Que isso, com certeza, a gente está cometendo alguns erros, ok? Que isso é erro de modelagem, ok? Segundo erro é erros de discretização, que é, na verdade, a diferença entre o modelo matemático que a gente escolheu para o nosso caso e o sistema algébrico de equações obtidas pela discretização, ok? E terceiro erro é o erro de iteração, né? Que na verdade é a diferença entre as soluções iterativas e exatas dos sistemas de equações algébricas, ok? Porque a gente não resolve as equações algébricas diretamente. A gente usa métodos iterativos para resolver essas equações algébricas, ok? Entre esses erros, normalmente a gente pode calcular o segundo. O terceiro também dá para calcular, só que se a gente normalmente considera que o método está convergindo, então a gente normalmente não aborda muito o terceiro. Só que o segundo erro é muito importante, que na verdade é a questão de convergência, né? Que na verdade eu falei nessa apresentação, né? Convergência de uma simulação do CFT. Quando a gente começa a refinar a malha, se os variáveis quilowatts como as forças começam a convergir para um valor constante, isso quer dizer que o método tem convergência, o método do CFT tem convergência, né? Se tiver convergência, a gente pode avaliar o erro de discretização, ok? Então, a convergência, na verdade, acarreta o cálculo do erro de discretização, que eu vou falar sobre isso mais nas próximas apresentações, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Se você curtiu, dá um like e se inscreve no meu canal, que eu vou postar pelo menos um vídeo por semana sobre o CFD. Muito obrigado.